Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Wesley Dias e hoje eu quero falar sobre gestão do tempo. A verdade é que nós não conseguimos gerenciar o tempo. A única coisa que nós podemos gerenciar é a nós mesmos. Ou seja, você consegue fazer escolhas e assim ter mais tempo. Bom, nessa apresentação aqui, eu vou ir por partes, vou te explicar exatamente como que você vai conseguir multiplicar o seu tempo, como que você vai conseguir organizar suas atividades para que você possa ter mais tempo para, enfim, ser mais produtivo e fazer aquilo que é mais importante e mais significante, porque isso é o que gera resultado. Às vezes nos perdemos entre coisas urgentes e coisas importantes, mas o que importa mais é fazer o que é significante. Bom, vamos lá. Então, pegando aqui na parte de cima do funil, então vamos colocar que as tarefas vão entrar aqui nessa parte de cima. A primeira decisão que você precisa tomar em qualquer atividade que você precisa fazer é se você de fato precisa fazer aquilo. E aí a gente tem essa frase aqui: todo sim que você dá equivale a vários outros nãos. O que significa isso? Todas as tarefas, todas as atividades que você precisa fazer, quando você dá sim para algum tipo de atividade, para algumas outras situações que você pode dar sim, quando você diz sim para ela, você automaticamente está dizendo não para uma série de outras coisas que você poderia estar fazendo. Seja no seu negócio, seja na sua vida pessoal. Se você diz sim para alguma coisa, você não sabe, mas com certeza você está dizendo não para várias outras. E o que você precisa fazer, a primeira coisa para ter mais tempo, é pensar nessa possibilidade de eliminar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é: eu preciso dizer sim para essa atividade? Isso aqui é significante para mim? Se não, você vai de cara já eliminar aquela tarefa. Se ela não for significante para você, você já vai eliminar ela das suas atividades. Bom, se você não puder eliminar essa atividade, é algo significante, você tem que fazer, o que você pode escolher? A segunda opção, aí descendo já o funil, é automatizar. Bom, o que é automatizar? Para te dar um exemplo claro, imagine que você tem que pagar as contas e precisa ir na lotérica ou no banco, pegar a fila, ir no caixa e fazer o pagamento. Você pode automatizar esse processo pelo débito automático. Então imagine uma conta de luz que você vai colocar no débito automático e ela agora vai todo mês vai simplesmente pagar e você não precisa mais gastar aquela meia, uma hora para fazer aquela atividade de pagamento que você teria que fazer todo mês. Quando você coloca isso em várias outras atividades e em vários tempos, ou seja, em vários anos, você vai perceber que aquela decisão de automatizar vai te render muito mais tempo. Então, a conta tem que fechar da seguinte forma: toda atividade que você automatiza agora, ela vai te render mais tempo amanhã. Então, o que você vai ter é o retorno sobre o tempo. Ou seja, a gente não fala sobre retorno sobre o investimento, agora você vai ter o retorno sobre o tempo, ou seja, você vai ter mais tempo amanhã fazendo as escolhas certas hoje. Então, o gerenciar a si mesmo e o gerenciar o tempo neste caso é fazer a escolha correta agora para que você possa automatizar aquela tarefa e que ela vai ser como juros compostos, porque no decorrer do tempo você vai igualar aquele tempo que você teoricamente estava perdendo e depois você vai ter mais tempo. Então é dessa forma que você multiplica o seu tempo, assim como os juros multiplica o dinheiro no banco. Bom, imagine então que você não possa automatizar aquela tarefa. Então você desce para o próximo passo no nosso funil, que é a delegar, ou seja, você precisa delegar aquela atividade. Não é para você fazer, ou seja, você pode passar para alguém fazer aquela atividade. Mas, talvez você pode pensar assim: bom, ninguém consegue fazer da mesma forma que eu. Eu sou melhor nessa atividade. Eu não posso delegar para alguém isso se ela não vai conseguir fazer da mesma forma que eu consigo. E aqui a gente tem um grande problema, porque muitas vezes nós dominamos certas atividades, mas achamos que outra pessoa não pode dominar. Mas, assim como diz aqui, entretanto, com tempo e disciplina, todo mundo pode fazer aquela atividade. O que você precisa é paciência e gastar, vou dizer assim, um pouco de tempo para ensinar aquela pessoa. Mas uma vez que você faz isso, você está livre para realizar atividades mais significantes. E essa é a proposta. Enfim, se você não puder delegar, vai ser
você mesmo vai ter que fazer. E aí você tem duas opções. A primeira é fazer agora. Bom, se você tem que fazer, faça agora e já execute aquela tarefa. Então ela entra na sua lista de coisas para serem feitas. Aquela atividade que você precisa, ela vai entrar nessa lista e você vai fazer agora. Entretanto, não necessariamente você precisa fazer. O que você pode fazer é deixar essa atividade para depois. E o que vai acontecer, aqui o que fala é... O que acontece? Você pode ou fazer ou deixar para depois. E deixar para depois não quer dizer que você vai estar procrastinando de uma forma de preguiça, mas é algo que você vai esperar o tempo certo para fazer. E é isso que eu acho que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo. Você vai ter paciência para esperar o momento certo de fazer aquela atividade. Pode ser uma coisa que você não pode passar para ninguém e que você mesmo precisa resolver, mas não é o momento certo de resolver. Então você vai ter paciência e ela vai seguir para o topo novamente. E aí o que vai acontecer é que você pega aquela atividade que estava aqui e que voltou para o topo do funil, aqui para cima na parte liminar, você vai repetir o mesmo processo. Essa atividade, de fato, eu tenho que fazer ela mesmo? Imagine que uma semana depois você vai repassar novamente aquela atividade aqui no funil e vai verificar se de fato é para você fazer. E o que vai acontecer é que muitas vezes as atividades que você queria fazer, mas você não eliminou, não automatizou, não conseguiu delegar e aí não conseguiu realizar aqui no agora, ou seja, você não fez, e quando ela volta para cá, muitas vezes você vai eliminar. A maioria das tarefas que não conseguem ser feitas aqui, você vai ver que ela não era importante. E aí você vai acabar eliminando ela. Bom, basicamente este é o processo de multiplicar o seu tempo. De forma rápida eu vou tentar resumir aqui. Pegue as suas tarefas, verifique o que você precisa eliminar do que você faz. Depois você verifique quais tarefas podem ser automatizadas. Depois você verifica o que você pode delegar, o que outra pessoa pode fazer. Aquilo que você faz, quais outras pessoas podem fazer. E quando você tiver que decidir, se for para você fazer, faça agora. Se não, espere um pouco, tenha paciência para saber qual a melhor decisão e volte ela de novo para esse processo desses 3 ou 4 passos aqui. São ferramentas que você vai utilizar para melhorar a sua gestão de tempo, melhorar as suas atividades, como que você organiza elas e, sem dúvida alguma, multiplicar o seu tempo, ter mais tempo para as coisas mais significantes. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você. Compartilhe com as outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.